aquilo que é prática ou não é prática é muito redutora do ponto de vista da violência. Porque aquilo que é prático e não é prático, até agora nada foi prático. Se queremos resumir a situação da esquerda e a situação de emancipação, em muitos aspectos a emancipação não foi conseguida. E esse argumento serviria, por exemplo, para as eleições. Dizer, afinal, as eleições não são uma coisa boa, porque a esquerda nunca ganha, está lá sempre o PS e o PSD. Portanto, o argumentar com base apenas na operacionalidade, contra mim, marxista-leninismo, falo, é, neste momento do caminho, algo que é pouco eficiente. Acho que, aliás, a redução da violência aos atos de violência, por exemplo, da Grécia, ou outros atos de violência de pessoas, é uma redução que é uma operação ideológica como outra qualquer. Há uma piada que se conta que é quando os nazis ocuparam Paris, um alemão foi visitar o ateliê do Picasso e então viu a Guernica e disse: ai, que coisa tão horrível, ai, que caos enorme, como é que você pôde fazer isso? E o Picasso respondeu: não fui eu, foram vocês que fizeram isso. Quer dizer, há aqui uma questão que é: a violência não surge sozinha. E o problema é que a violência dos encapuçados tem normalmente uma assinatura e tem dono, apesar de levarem capuz. Há um conjunto de ações da nossa sociedade que são violentas e que nós não identificamos como tendo dono ou como tendo autor. Isto é, quando alguém é excluído, quando alguém tem que viver num gueto, quando alguém não tem um emprego, quando alguém tem a sua vida lixada, existe uma violência. Mas essa violência aparentemente não tem dono. É como o tsunami. Quer dizer, ninguém é responsável por essa violência. Eu acho que o papel da esquerda, ou o papel, neste caso, do marxista-leninista, é dizer: não, senhora, existe uma responsabilidade dessa violência e a violência subjetiva não pode ser discutida desligada da chamada violência objetiva do sistema. Não há uma discussão sem a outra, quer dizer, não é possível compreender um grito de revolta sem ver as razões da revolta. O que não significa aceitar que sempre os gritos de revolta são bons ou são bem feitos. Mas quer dizer, a análise que deves fazer é que ali existe uma situação que é uma situação violenta. E eu acho que é um bocadinho, voltando a uma outra anedota, a história do marido que chega à casa antes da hora e encontra a mulher na cama com outro gajo. E a mulher diz assim: mas vieste mais cedo? E ele responde: tu estás na cama com outro homem. E ela diz: epá, não mudes a conversa, eu fiz primeiro e o tópico era que tu vieste mais cedo. Eu acho que o tópico da discussão é a análise da violência na sua totalidade. E essa violência não se torna mais legítima por aparentemente não ter autor, quando se calhar tem autores, e não se torna mais legítima por ser do Estado. Há uma, em relação, isso é fácil de ver, quando nós estamos a ver uma situação como em Gaza, em que, ou uma situação, há um célebre filme, não, é relativamente fácil de ver, eu não estou a dizer que existem outros esquemas, está o Daniel a dizer, mas há um célebre filme que os americanos utilizaram agora quando foram para o Iraque, que é a Batalha da Argel. E nesse célebre filme da Batalha da Argel, que eles projetaram no Pentágono para ver como é que era, enfim, uma situação de guerra, de guerrilha e uma situação de subversão, há uma cena em que é capturado um líder da FLN e é dito se ele não tinha vergonha de pôr as mulheres com cestos a porem bombas nos cafés e não sei o quê. A que ele responde que eles usam aviões para bombardear as aldeias deles e que ele trocava os cestos pelos aviões. Portanto, isto para dizer que há situações em que nos parece óbvia a total desproporcionalidade daquilo que é a violência estatal em relação a uma revolta, em relação a uma violência. Esta, obviamente, é uma situação menos clara. Nós vivemos daquilo que existe, é uma democracia, como existe na Grécia, mas a verdade é que existe um contexto social, um contexto político de profunda injustiça que não muda. E, portanto, eu vejo a questão da violência, vejo esta erupção de violência como uma demonstração que o sistema não resolve um conjunto de coisas, como uma necessidade de o alterar. Não digo que essa violência seja a forma de construção das coisas. Digo como o olho, é assim, tenho dúvidas em relação à sua estratégia e outras coisas, mas olho-a dessa maneira. Da mesma maneira que olho os motins em Los Angeles, ou como posso olhar
os motins em França como esta erupção de qualquer coisa que de repente irrompe porque não está resolvido. Torna-se claro que não está resolvido. Pessoalmente, acho que a questão francesa não é uma questão étnica, não é uma questão de pobreza, não é étnica. Aliás, os bairros onde não houve essa erupção foram, aliás, bairros dominados pelo fundamentalismo islâmico e até pelo crime. Quer dizer, ali houve uma não é étnica, é uma questão de pobreza, e acho que esta é um pouco a discussão que vale a pena ter. Há outra discussão que é o discurso que nos impingem, que é o chamado discurso que tudo se resolve com grandes doses de tolerância, como se a tolerância fosse o remédio para todos os males. Eu, sinceramente, acho que a tolerância é um péssimo conceito. As pessoas não têm direito à tolerância, têm direito a direitos, não é? E a questão da injustiça social não está resolvida não é porque a gente tenha que tolerar os pobrezinhos, é porque eles têm direito a não ser pobres, eles têm direito a ter poder, eles têm direito a poder afirmar a sua opinião, eles têm direito a fazer qualquer coisa. E acho que este aqui é o combate, que é não abdicar da ideia de uma sociedade que seja radicalmente diferente desta e não abdicar dessa construção. Se me disserem que ela não passa pela violência, é capaz, mas eu acho é que muitas vezes o discurso antiviolento e da tolerância se reduz à compreensão de tudo aquilo que temos e à aceitação daquilo que temos como a única margem do possível. Ora, esse é o princípio para não fazer nada. É o princípio para só nos indignarmos porque existe um Dias Loureiro e não porque existe, à partida, um sistema bancário que é completamente injusto. Isto é, não são os roubos fora do sistema que a mim me indignam. É o próprio sistema em si que é de indignar. E, portanto, a questão da sua não aceitação, seja por pacífica ou não pacífica, é uma questão fundamental. Se me dizem que isto não vai a lado nenhum, bom, mas eu isso estou completamente de acordo. Eu, aliás, acho que nós não vamos a lado nenhum. Mas quero dizer, o facto de não irmos a lado nenhum não significa que não tentemos ir ao outro lado qualquer. E esta é um princípio. É um bocadinho isto que, como vê, é um bocadinho isto que queria dizer, não sei se me contive no tempo, certo? Mas acho que podia acabar com o Brecht, que diz que roubar as margens. Não é esta das margens do rio. Essa das margens do rio já foi 500 vezes. Não, é só por uma questão estética. Não, mas obrigado pela questão, mas Já aqui. Já me atemorizaram com o vosso Não, é no fundo dizer que em relação à questão grega é interessante que nós não falamos nunca na questão portuguesa e as pessoas mortas em Portugal são igualmente pessoas mortas como se pela doença do Estado, como são mortas na Grécia. Agora, de facto, o que é demonstrável é que mesmo com condições sociais piores, porque as condições sociais atualmente em Portugal são piores que na Grécia, mesmo com níveis de violência policial comparáveis, embora não haja uma transição do ponto de vista do processo jurídico de criminalização total dos grupos políticos, mas são comparáveis, quer dizer, cada vez que um polícia mata alguém num bairro de subúrbio e a gente acha isso completamente normal, existe uma total criminalização, não existe uma resposta. E o que demonstra que as respostas e a existência de contestação não são apenas questões de alinhamento social dos astros, tem que ver também com uma dimensão, e daí aquilo que eu estava a dizer, que é uma dimensão da vontade de agir e da vontade de transformar. Que eu penso que é esta coisa que não existe em Portugal. A questão da Grécia não levará a lado nenhum e está sujeita a reinterpretações. Há quem diga que é uma mero caso de polícia, quer retirá-lo como um mero caso de polícia, e são uns jovenzinhos que ocuparam nas universidades, uns sindicatos que fizeram umas coisas. Mas a verdade é que aconteceu ali uma ruptura. E essa ruptura faz pensar, e é sujeita a interpretações, e é sujeita à criação de novos ativismos. Porque as pessoas criam a sua vontade, criam enfim, a sua história, fazendo coisas. E ali aconteceu qualquer coisa. Aqui acontece todos os dias aquilo que é a violência sistémica e nada acontece. E, portanto, quero dizer que há aqui uma diferença que valeria a pena também discutir. Ok. E pouco até ao Brecht, que era sobre os banqueiros. Haverá que se ter nos próximos tempos.